Boa noite a todos. Vou começar a nossa aula de hoje, a última dessa sequência, tá? Correspondente à lista 8. Então, vamos passar aqui para o material. Então, essa lista corresponde à parte de integrais de linha, integrais de superfície e integrais de tudo isso. Começando aqui com um exercício sobre a parametrização de superfície, que são bastante elementares. O primeiro, um plano que passa pelo ponto 1, 2, menos 3 e contém os vetores I mais J menos K e menos J mais K. Então, tudo que a gente tem que fazer aqui é escrever os três vetores e, para que eles estejam no mesmo plano, a diferença entre o vetor dado e os outros vetores tem que estar contida no plano. Então, o plano tem que ser escrito a partir desses vetores diretores U, seria a diferença entre um deles e o P0, o outro e o P0, e escrevemos o plano da forma usual. Já foi visto em outras listas, uma equação paramétrica do plano, o vetor inicial, mais um parâmetro vezes U e um outro parâmetro vezes V. De modo que obtemos essa equação do plano. 1, coordenada 1 fixa, 2 menos S menos 3T em Y e menos 3 mais 2S mais 4T em Z, os parâmetros pertencentes a R2, ou seja, qualquer par de valores pertencentes a R2. Em B temos a função do cone Z, 2 raiz de x2 mais y2 entre os planos Z igual a 2 e Z igual a 4. Aqui se trata de uma questão de superfície de revolução, onde se tem o círculo, né? x2 mais y2 é igual a S2, e esse círculo é feito girar em torno do eixo Z. Então, obtemos facilmente a parametrização, o círculo em torno de x e y, e o cone variando entre os pontos 2 e 4. Ou seja, aqui temos na coordenada Z 2S, então o S varia entre 1 e 2, quando o Z varia entre 2 e 4. E o parâmetro T varia entre 0 e 2π para fechar o círculo de revolução. O C já é um círculo, o cilindro ele está deitado, né, entre o eixo Z e o eixo X, né, e acima do plano XY entre os planos y-2 e y igual a 2. Então, como o cilindro corta esses planos, se tem, então, uma superfície de revolução parcial, né, onde se faz a rotação da interseção do plano, o eixo X, e aí se obtém essa parametrização em termos de ST. O círculo que foi girado parcialmente, né, 2 cosseno de S, 2 seno de S entre X e Z, onde o parâmetro S varia entre 0 e π, de modo que o semicírculo ocupa as coordenadas entre y igual a menos 2 e y igual a 2. Depois, fazendo o parâmetro y variar, correspondente a y, que no caso aqui é t, entre menos 2 e 2 se preenche toda a superfície de revolução que se está procurando. Então, esse é o exercício 1. O exercício 2 é o cálculo das seguintes integrais de superfície.
as integrais de superfície. Então, letra A, integral de superfície de Z ds ao longo da área S. Né? E S é parte desse parabolóide, que é escrito como Z é x2 mais y2. E está no interior do plano Z igual a 4. Então, é um parabolóide que começa com a tampa de maior área em Z igual a 4 e ela vai diminuindo, seguindo o formato do paraboloide até chegar na origem onde o paraboloide dá Z igual a 0. Então, essa superfície aqui, ela está acima desse disco, né? Formado pelo círculo com centro na origem, raio 2. Aqui não foi desenhado, mas... Então, nesse tipo de exercício, o aluno, na verdade, deve estar bem preparado para desenhar figuras geométricas bastante complicadas. Mas, se possível, ter algum tipo de aplicativo gráfico seria de grande ajuda para esse tipo de exercício. Então, a parametrização natural aqui desse paraboloide é o próprio x, o próprio y, e z aqui é dado explicitamente com uma função de x e y. De modo que aqui a integração é imediata. A integração de z ds é só utilizar a definição. Fica sendo z vezes a raiz da transformação de coordenadas, né? E aqui tem o quadrado das derivadas parciais, né? A função paramétrica em relação aos seus parâmetros. Né? Zx, zy quadrado e o próprio zz dá 1. E isso tudo se torna agora uma integral diária ao longo do domínio D, que é o domínio que vai ser o círculo, né, de raio 2. Né? Círculo raio 2. Então, mais explicitamente, para realizar a integração, você pode converter a integral para coordenadas polares, de modo que a integral de superfície, a integral de área, assume um aspecto mais simples. A integral de ZDS se torna agora o ângulo variando de 0 a 2π e o raio variando de 0 a 2. E aqui isso tudo foi convertido, né, através da substituição das coordenadas x igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ. Então, isso aqui resulta, então, numa integral puramente radial. A integral em θ é trivial e fica a integral em dr de r3, r2, raiz de 1 mais 1 quarto. Essa integral, por sua vez, é uma integral bastante difícil, então deve ser resolvido por substituições trigonométricas bastante complicadas. Então, se faz a substituição aqui, ó, né, R tangente T, e se faz os procedimentos usuais de substituição e determinação da função inversa, T é arco tangente de 2R, né, T variando de 0 até arco tangente de 4, de modo que a integral se torna essa integral. 0 até arco tangente de 4, os novos parâmetros. Aí, fazendo a sequência de integrações, se obtém essas variações de 0 até arco tangente de 4. O arco tangente de 4 é 17, é raiz de 17. No final, então, se tem 1/5 da raiz de 17 à quinta, 1/3 da raiz de 17 ao cubo, mais 2 sobre 15, que é o resultado dessas frações. Simplificando essas frações, se obtém, então, a resposta final, que é π sobre 60, que multiplica 1 mais 391, raiz de 17. Então, essa é a única parte mais complicada do calcular essa integral de superfície, é calcular essa integral na parte radial, que exige todo esse tipo de transformação trigonométrica, que não é muito trivial. Uma outra aqui, integral, na parte 3, calcula a área das superfícies dadas abaixo.
da calota esférica x2 mais y2 mais z2 igual a 2, uma esfera, né? Raiz de 2, cortada pelo cone zx2 mais y2. Aqui, a primeira coisa é ver as coordenadas onde as duas figuras geométricas se interceptam. Então, substituindo uma na outra, se obtém z igual a 1, e colocando de volta na esfera, se obtém a região de integração. x2 mais y2 igual a 1. Então, em coordenadas cartesianas, substituindo a esfera as coordenadas, explicitamente coordenadas cartesianas, e como é acima da parte z maior que zero, a gente utiliza só a raiz positiva. Então, a raiz positiva ficou raiz de 2 menos x2 mais y2. E aqui nós podemos, então, calcular imediatamente as derivadas parciais de z em relação aos parâmetros x e y. E aí, utilizamos aqui a definição da integral de a integral de superfície da próprio elemento de área, da área contida sob a figura, a superfície. Então, a integral de superfície da figura, ela vai dar, na verdade, uma integral dupla sobre a projeção da superfície, que é a área que se está procurando. Como nós já temos as derivadas, né, é só agora substituir na raiz e fazer algumas simplificações e se obtém essa integral de x sobre raiz. Aqui normalmente é uma integral não é trivial e deve ser resolvida através de substituição novamente em coordenadas polares. R cosseno de θ, y é R seno de θ. E aí ela se torna uma integral mais simples. Se torna uma integral em dθ, não tem nada. E a parte radial fica R dr sobre raiz de 2 menos R2. Essa sim é uma integral trivial. Estou chamando aqui ó, o radicando, né? O du fica menos 2R dr, de modo que a integral se transforma numa integral de menos π raiz de 2 du sobre o u elevado a meio, e o u varia de 2 para 1. Tá? Então, invertendo os limites para inverter o sinal, a gente fica com a integral de du sobre o u elevado a meio de 1 até 2. Essa integral agora é trivial, e calculada entre os limites 1 e 2, se torna facilmente executável, de modo que no final se obtém a resposta, sem maiores problemas, 2π vezes 2 menos raiz de 2. Então, essa integral também não foi. Todas as outras seguintes devem ser resolvidas de forma similar. A única dificuldade é sempre no início enxergar o tipo de geometria que vai estar envolvida para que se torne possível obter as parametrizações. Uma vez obtida a parametrização, aí ver como é que você vai montar uma integral para ser resolvido. E depois disso, aí resolver propriamente a integral, que também é outra tarefa muito difícil. Bom, o último exemplo que eu dei, no item 4, fazer a verificação do teorema da divergência de forma direta. Calcular pela esquerda a integral de superfície da componente normal do campo vetorial, onde se vê aqui na figura, são as setas em azul, né? Através da região esférica x2, y2 mais z2 menor que 25, para z maior que zero. Ou seja, através do hemisfério superior, que é mostrado como essa metade da esfera em cores avermelhadas. Ou então aqui o campo vetorial é dado, x3 menos y3, direção I, y3 menos z3, direção J, z3 menos x3, direção K. E a região, né,
como já foi dito, o hemisfério de raiz de 25. Então, para fazer o cálculo, nós utilizamos a superfície já parametrizada, raiz de 25 menos x2 menos y2, como já foi dito aqui no início, e ele é atravessada pelo campo vetorial F, que já foi comentado. Então, a primeira coisa a fazer é o cálculo do fluxo por integral de superfície. Então, a parametrização da superfície em coordenadas esféricas é imediata. Coordenadas esféricas, o x o raio é fixo, o raio da esfera é 5. E nós temos, então, x, o 5 seno de φ cosseno de θ, y, 5 seno de φ seno de θ, o z, 5 cosseno de φ. Então, substituindo isso no vetor de que representa a superfície, nós temos o vetor, que é 5 seno de φ cosseno de φ, 5 seno de φ seno de θ, 5 cosseno de φ, o φ variando aqui entre 0 e π sobre 2, porque só temos metade da esfera, né? E não entre 0 e π, como seria usual para cobrir toda a esfera inteira, né? Como é um hemisfério, a gente só vai cobrir metade da variação do ângulo polar. Já o ângulo azimutal percorre toda a extensão de variação 2π. Daqui em diante, a gente vai detalhar os cálculos da parte da integral de superfície à esquerda. Bom, então, primeira coisa, calculamos as derivadas parciais da função que representa a superfície. O vetor de superfície em relação a φ e o vetor de superfície em relação a θ tem essas derivadas. Derivada do vetor em relação a φ, derivada do vetor em relação a θ. E depois calculamos na sequência o produto vetorial dos vetores de derivadas parciais do vetor de superfície Rφ com o vetor de Rθ. Então, omitindo aqui algumas passagens, se obtém a resposta final do produto vetorial já nessa forma. Seno de φ, cosseno de θ, cosseno de φ. Vocês observem que esse vetor aqui é o próprio raio vetor que aponta na direção normal exterior à esfera, como é esperado. É um vetor que aponta sempre perpendicular à esfera em cada ponto. Tá? A única diferença é que o módulo dele varia de acordo com o ângulo. Um fator modulando aqui o módulo. Mas o vetor normal, então, como era de se esperar, em relação à esfera, ele é perpendicular ao próprio raio vetor em cada ponto da esfera. Agora, feito isso, a gente substitui no campo x3, y3, etc., vamos substituir aqui as coordenadas esféricas da parametrização. Essas 5 seno φ, cosseno θ, etc. Vamos substituir x, y e z nessas coordenadas no campo. E aí a gente obtém uma nova expressão do campo. 5 ao cubo, né? E mais essas expressões para x, y e z. Agora, feito isso, o passo seguinte é calcular o produto vetorial dos vetores das derivadas parciais com, ou melhor, produto vetorial não, produto escalar do produto vetorial das derivadas parciais com o próprio campo vetorial. Então, aqui, essa passagem, nós temos o campo vetorial, produto escalar, com o produto vetorial dos vetores de derivadas parciais. Então, fazendo essas contas, ou seja, multiplicando essas coordenadas pelas seguintes
forma respectiva, obtemos esse primeiro concheiro. Ajeitando um pouco aqui para ficar mais simétrico, aliás, não, aqui nós distribuímos para deixar todos os produtos separados, então nós obtemos todos esses termos em φ e cosseno φ. Então, agora a gente já pode armar a integral do fluxo do campo através da superfície. Ele vai ser composto pela definição da integral de fluxo de campo como, né, a integral sobre a área subtendida, né, que no caso seria a área aqui embaixo, né, do hemisfério, né? E se tem, então, ó, produto escalar do campo vezes os vetores derivadas parciais, né? E aqui a gente então pega, já temos essa expressão, e substituímos todas elas aqui dentro do integrando. Então, nós temos aqui uma sequência de várias integrais a serem realizadas. Cada integral dessa correspondente a um desses termos do integrando. Bom, então, nesse ponto, antes de concluir o processo, é preciso calcular as integrais em cada termo desse. E para, no final, ver o resultado líquido, o que vai sobrar de todas essas integrações. Então, aqui separamos as integrais em θ, que são as integrais que ficam separadas mais imediatamente. Integrais em θ, então temos uma em cosseno quarta de θ, de 0 a 2π, que resultou em 3π sobre 4. Uma em seno quarta, que dá a mesma coisa. Uma em seno ao cubo, que é igual à integral que apareceu, uma das integrais que aparece aqui entre essas, que se transforma na integral de U3, ó, de 0 a 0 da própria zero, tá? E ainda temos uma outra integral suplementar em dθ, essa também imediatamente dá zero, tá? Então, essa deu zero, né? Essas de seno ao cubo de θ cosseno de θ também deu zero, e a outra que deu zero foi essa de cá. Né? Essa de cá é simplesmente essa que dá o 3du, de 0 para 0. Então, dessas integrais no cosseno de θ, somente as duas, cosseno à quarta de θ e seno à quarta de θ, são não nulos e dão o mesmo valor, 3π sobre 4. Então, podemos eliminar todas essas integrais e reescrever a expressão como, agora, em função apenas das integrais em φ. A integral de superfície, a integral de fluxo, substituindo os valores em θ, ficamos agora com integrais em φ. Agora podemos novamente calcular integrais, dessa vez em φ. A integral de seno à quinta de φ dá 8 sobre 15. E a integral de seno de φ cosseno à quarta de φ deu 1/5. Aí agora vamos substituir tudo isso novamente aqui e rearranjar a expressão. Então o resultado final, substituindo essas integrais, se torna 5 à quinta vezes 3π sobre 2, que já tinha sido calculado, vezes 8 sobre 15. E aqui é a mesma coisa. Aqui, rearranjando a álgebra disso e fazendo simplificações, resulta no termo 6π vezes 5 elevado a 4. Escrevendo de forma explícita, resulta no número 3.750 π. Então, foram vários cálculos, né? Bastante árduos, né? Para chegar a ter esse resultado. Desde a parametrização da superfície, expressando coordenadas esféricas, calculando as derivadas parciais, produto vetorial das derivadas parciais, expressando o campo em coordenadas esféricas, calculando o produto escalar do campo pelo produto vetorial das derivadas parciais, e depois eliminando todas as integrais em θ e φ,
até finalmente obter esse resultado. Agora, quando a gente calcula o outro lado do teorema da divergência, se vê que esse cálculo poderia ser feito de maneira muito mais simples e imediata, utilizando o teorema da divergência, que faz com que seja possível calcular o fluxo através de uma integral de volume, né? Então, tudo que a gente tem que fazer é calcular o divergente do campo vetorial em coordenadas cartesianas, que é a soma das derivadas parciais em relação a cada coordenada respectiva, e ele resulta numa coisa trivial. 3x2 mais 3y2 mais 3z2. Que escrito em termos de coordenadas esféricas é simplesmente 3ρ ao quadrado, já que aqui nós temos uma esfera multiplicada por 3. E o divergente, a integral tripla do divergente de f vezes dv se torna uma integral relativamente trivial. Aqui nós temos o divergente do campo, que é 3ρ ao quadrado, e aqui nós temos o elemento de área em coordenadas esféricas, que era calculado a partir do jacobiano da transformação, e calculado o módulo desse jacobiano e vezes os elementos diferenciais em cada coordenada. Então, nós temos o jacobiano é ρ2 seno de φ, e as diferenciais correspondentes dρ, dφ, dt. De modo que, no final, nós temos a integral de 3ρ4, né, seno de φ, dρ, dφ, dt. A integral em θ já é trivial, dá 2π, então já sai aqui do lado de fora. E a integral em ρ também se torna trivial. A integral de ρ4 dρ fica ρ5 sobre 5. Então já sai aqui, ó, de 0 a 5, já sai 5 a quinta sobre 5. Resta só a integral de seno de φ dφ, também é trivial, tá? De 0 a π sobre 2. Então, calculada essa integral, que dá menos cosseno, e substituído os limites e tomada a diferença entre eles, resulta no valor 6π vezes 5 elevado a quarto, que é igualzinho, ó, que a gente tinha obtido nas integrais de superfície. E resulta justamente em 3.750π. A única diferença é que aqui nós calculamos esse resultado em uma linha, enquanto que na parte das integrais de superfície, nós levamos aqui, ó, 3 páginas, aqui, 2 páginas, né, para conseguir calcular todos os passos da integral de superfície. Então, normalmente, o cálculo da integral de superfície é muito mais difícil do que o cálculo do divergente da função do integral de volume. E, no final, nós concluímos, como era esperado, né, que o cálculo da integral de superfície do fluxo do campo através da superfície é igual à integral de volume do divergente do campo através do volume considerado. Então, aqui se ilustra facilmente como o cálculo de cada lado tem um grau de dificuldade muito diferente. Esse lado fica muito mais difícil por causa das parametrizações geométricas, e esse lado de cá é bem mais simples do que calcular a parte esperada. Então, por hoje, a gente encerra aqui. Todos os outros exercícios têm esse esquema. Eles são essa parte dessas integrais, superfície, linha e volumes, é talvez a parte mais difícil do curso de cálculo 3 em relação à necessidade de trabalho, né? A necessidade de trabalho envolvido, né? Mas, se segue passo a passo todos os detalhes, na verdade, acaba se tornando uma coisa bastante repetitiva. Então, todos os exercícios seguintes, a única dificuldade de início é situar a geometria. Uma vez situada a geometria e feita a parametrização, a outra questão seguinte é realmente resolver um monte de integrais, que não são nem sempre triviais. Okay? Eu espero que tenha sido de utilidade para os alunos.
e encerramos esse semestre as aulas, essas aulas de dúvidas, nas terças-feiras, né? Então, desejo a vocês boa sorte no próximo exame de sexta e nos encontramos em uma outra oportunidade. Até lá, então. Bom, pessoal, até então. Vou desligar aqui a gravação. Desejar a todos boa noite. E até então, até a próxima ocasião.